O faraó que foi apagado da história. No vasto deserto do tempo, onde civilizações inteiras surgiram apenas para desaparecer como poeira nas mãos da história, existe um mistério tão profundo que até mesmo os estudiosos mais renomados hesitam em afirmar que o compreendem por completo. Mas antes de avançarmos pelas sombras das dinastias perdidas do Egito, é essencial que você, que já está aqui, buscando conhecimento raro, faça parte dessa jornada de forma definitiva. Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder nenhum enigma futuro. Deixe seu like para que mais pessoas encontrem este conteúdo e compartilhe este vídeo com alguém que também ama histórias ocultas do passado. Agora, prepare-se. Estamos prestes a explorar o enigma do faraó que foi apagado da história. Um nome que não deveria ter desaparecido, mas que alguém em algum momento fez questão de destruir. Imagine um governante tão poderoso que sua ascensão alterou o rumo religioso, político e cultural de toda uma nação milenar. Um homem cuja presença dominou templos, murais, inscrições e monumentos colossais espalhados por um império luminoso às margens do Nilo. E ainda assim, séculos depois, seu nome foi raspado da pedra, removido das paredes, destruído das listas reais, como se jamais tivesse respirado sob o sol ardente do deserto. Este é o tipo de mistério que desafia os limites da arqueologia. Não basta encontrar vestígios, é preciso decifrar as intenções. Quem o apagou? Por quê? E o mais inquietante, como ele ainda consegue ecoar pelas ruínas, mesmo quando tudo foi feito para silenciá-lo. Nos próximos minutos, vamos caminhar por corredores esquecidos, decifrar fragmentos de pedra e reconstruir lentamente a história de um homem que tentou mudar o Egito para sempre. E cada cena é uma nova peça desse enigma milenar. E a partir deste ponto, começaremos nossa descida pela linha do tempo, retornando ao século XIV a.C., período marcado por intrigas, fanatismo, revoluções religiosas e decisões que custaram caro demais. Uma era em que a glória tinha preço e o silêncio também. Tudo começa com uma anomalia histórica. Em meio às listas de faraós que atravessaram o tempo com seus nomes intactos, há um vazio, um buraco, uma ausência que não deveria existir. No coração dessa lacuna está o faraó que ousou desafiar tradições milenares e reorganizar não apenas os cultos religiosos, mas o próprio conceito de poder. Seu desaparecimento não foi um acaso, nem uma erosão natural de séculos. Foi um ato deliberado, meticuloso e quase perfeito de eliminação. E, no entanto, a história não pode ser totalmente apagada, apenas enterrada. E hoje começamos a desenterrá-la juntos. Para entender quem ele foi, precisamos voltar a um Egito em crise silenciosa, onde os templos acumulavam poder quase tão grande quanto o dos faraós. E onde a religião não era apenas fé, mas o próprio alicerce político de uma sociedade inteira. Algo estava prestes a mudar. E essa mudança teria um nome proibido. A cada nova descoberta arqueológica, surgem sinais de que sua existência foi mais impactante do que qualquer cronista ousou admitir. E por isso, sua eliminação precisou ser total. No coração do Egito Antigo, enquanto o sol se erguia sobre as extensas planícies douradas do deserto, uma transformação silenciosa começava a ganhar forma nas câmaras internas do Palácio Real. Ali, entre sombras projetadas por colunas monumentais, surgia a semente de uma revolução religiosa que mudaria o destino de uma das civilizações mais poderosas da antiguidade. Cada gesto, cada decreto e cada palavra proferida por esse governante misterioso parecia carregar um peso incomum, como se ele enxergasse muito além das fronteiras do seu próprio tempo. É nesse ponto que a história começa a revelar os primeiros sinais de um faraó que tentou reescrever o próprio conceito de divindade e que, por isso, séculos mais tarde, seria condenado ao esquecimento mais absoluto. Para compreender o impacto desse homem, precisamos visualizar o cenário político que o cercava. O Egito vivia sob a influência esmagadora de sacerdotes que controlavam riquezas imensuráveis, templos grandiosos e tradições tão antigas quanto os próprios deuses. Eles não apenas administravam cultos, determinavam o equilíbrio de poder no reino. Um faraó que ousasse desafiar essa estrutura enfrentaria forças que não perdoavam insolência, especialmente quando o inimigo tinha raízes profundas e seguidores fiéis. Foi nesse ambiente de tensão crescente que o jovem governante começou a questionar a multiplicidade de divindades e o papel dos sacerdotes como intermediários. Ideias perigosas, ainda que envoltas em uma aura de renovação espiritual. Aos poucos, indícios arqueológicos mostram que esse faraó desenvolveu uma devoção singular por uma entidade específica, menos uma divindade solar representada não por forma humana, mas por um disco radiante, que estendia mãos luminosas sobre a terra. Essa visão religiosa era tão diferente das crenças tradicionais que muitos estudiosos acreditam que ele não buscava apenas uma nova fé,
mas uma quebra total do sistema vigente. Essa ruptura carregava promessas de libertação do domínio dos templos, mas também o risco de desestabilizar séculos de ordem. Suas ideias se espalharam rapidamente pelo palácio, inflamando aliados, chocando opositores e dando início a uma das maiores mudanças já registradas na história egípcia. Conforme o faraó consolidava sua nova filosofia, ele percebeu que não poderia simplesmente coexistir com os templos antigos, teria de substituí-los. As inscrições mostram a construção acelerada de novos santuários dedicados exclusivamente ao disco solar, marcados por uma arquitetura aberta, inundada de luz e simbolismo. Essa estética contrastava radicalmente com o interior escuro e ritualístico dos templos tradicionais, e isso não passou despercebido pelos sacerdotes que há gerações comandavam as práticas religiosas. Cada pedra assentada nesses novos templos era, para eles, um anúncio silencioso de guerra. O faraó, no entanto, parecia movido por uma convicção inabalável, acreditando que sua visão unificaria o reino sob um único princípio divino. Mas revoluções nunca acontecem sem resistência. E no caso desse faraó, a oposição começou pelas sombras. Nas conversas murmuradas dos nobres, nos olhares de descontentamento entre generais e nas súplicas sibiladas pelos sacerdotes que temiam a queda de seus privilégios. Registros mostram períodos de tensão interna, decisões abruptas e mudanças drásticas no comando administrativo do país. O faraó, percebendo que seria impossível reformar o Egito sem romper com o passado, tomou uma atitude extrema. Mandou apagarem nomes, removerem imagens e destruírem referências às antigas divindades. Essa decisão, ousada e profundamente simbólica, marcaria o início do seu próprio fim, menos pois tudo aquilo que ele fez seria feito contra ele, com ainda mais brutalidade, após sua morte. A cada decreto que reforçava sua nova religião, ele criava inimigos mais poderosos. A corte passou a enxergá-lo como um líder isolado, distante do povo e desconectado da essência tradicional do Egito. Relatos de escavações revelam sinais de abandono em certas regiões, como se parte da população tivesse resistido silenciosamente, recusando-se a aceitar o novo culto. Mesmo assim, o faraó persistiu, investindo recursos inimagináveis na construção de uma cidade completamente nova, destinada a ser o coração espiritual dessa doutrina solar. Uma cidade ergueu-se rapidamente em meio ao deserto, com avenidas largas, templos luminosos e palácios decorados com cenas de devoção exclusiva ao disco solar. Essa nova metrópole, planejada como uma ruptura definitiva com o passado, tornou-se símbolo máximo de sua ambição. Nela, o faraó acreditava que finalmente estabeleceria uma era de paz, pureza e iluminação espiritual. Mas ao construir esse refúgio sagrado, ele também se isolou física e politicamente do centro histórico do poder. Longe do Tebas, longe dos templos tradicionais e distante da elite que o via como ameaça. O faraó passou a governar envolto por seguidores que compartilhavam sua visão radical. E embora suas intenções possam ter sido grandiosas, sua execução precipitada plantou as sementes de uma instabilidade que cresceria até engolir tudo ao seu redor. Enquanto a nova cidade ganhava forma, o faraó acreditava estar moldando não apenas pedras, mas o próprio espírito do Egito. Ele via naquela paisagem luminosa um renascimento, uma chance de purificar o reino das sombras acumuladas por séculos de poder sacerdotal. As paredes requém-esculpidas exibiam cenas do disco solar estendendo seus raios em gestos de bênção, representando uma divindade que não se escondia em câmaras escuras, mas reinava a céu aberto. Contudo, essa beleza radiante contrastava com a crescente inquietação que se espalhava pelas províncias. As mudanças rápidas demais, a ruptura com tradições milenares e os gastos monumentais começaram a desgastar a lealdade de muitos. O faraó parecia cada vez mais distante dos problemas reais do povo, mergulhado em sua busca quase espiritual por um novo futuro, enquanto alianças antigas começavam a ruir. A corte, agora dividida entre seguidores fiéis e opositores silenciosos, tornava-se um terreno fértil para conspirações. Generais que antes juravam obediência absoluta, observavam com preocupação os desdobramentos políticos, temendo que a unidade militar, base da força do Egito, estivesse começando a se fragmentar. Sacerdotes, outrora poderosos, reúnem-se secretamente para analisar como recuperar o controle que lhes fora arrancado. No centro de tudo isso, o faraó seguia inabalável, convicto de que sua visão divina
prevaleceria sobre qualquer resistência. Sua fé se tornava escudo e cegueira ao mesmo tempo. Inscrições encontradas posteriormente sugerem que ele acreditava estar cumprindo um propósito maior, ignorando sinais de que sua decisão de romper com os antigos deuses estava alimentando um ressentimento profundo que crescia como fogo oculto sob a areia. E então veio o momento mais audacioso de sua vida: decretar oficialmente que o disco solar era a única divindade digna de culto. Esse anúncio, registrado em fragmentos sobreviventes, foi recebido com choque, indignação e medo. O Egito, o império construído sobre séculos de crenças complexas, foi subitamente arrastado para um sistema religioso minimalista, quase filosófico, que eliminava a multiplicidade de deuses conhecidos. Os sacerdotes perderam definitivamente seu espaço, e templos antes grandiosos foram deixados ao abandono. Para muitos, esse ato não foi apenas uma reforma espiritual, mas uma agressão direta ao equilíbrio natural do país. O faraó, entretanto, via nisso a culminação de seu projeto: um reino guiado pela luz pura, onde a verdade divina emanava diretamente do céu, sem intermediários. Mas assim como o sol nasce e declina, seu período de glória também começou a desvanecer. Registros arqueológicos indicam que, com o tempo, a cidade radiante que ele construiu começou a mostrar sinais de deterioração. Crises econômicas, secas inesperadas e tensões internas tornaram-se desafios constantes. A população, já insatisfeita com as mudanças abruptas e os impostos necessários para manter a nova capital, passou a murmurar contra o governo. Os inimigos, antes silenciosos, agora encontravam terreno fértil para espalhar dúvidas sobre a sanidade e a legitimidade do faraó. Ele, no entanto, persistia em sua crença fervorosa, buscando manter sua revolução divina enquanto o país lentamente se dividia entre devoção e descontentamento, como se o destino do próprio Egito estivesse preso entre a luz e a sombra. À medida que as tensões aumentavam, o faraó parecia cada vez mais isolado, caminhando por corredores vastos e silenciosos da cidade que ele próprio havia moldado como símbolo de sua grandeza espiritual. As paredes, antes vibrantes com cenas de adoração ao disco solar, agora refletiam uma melancolia sutil, como se a própria pedra sentisse o peso da instabilidade crescente. Fragmentos encontrados por arqueólogos sugerem que reuniões importantes passaram a ocorrer em secreto, não para discutir avanços, mas para conter o descontentamento que se espalhava como uma doença invisível. O faraó, entretanto, não cedia. Ele acreditava que todo movimento revolucionário enfrentava turbulências antes de atingir a iluminação plena. Ainda assim, a sombra da dúvida começava a rondar seu trono luminoso, ameaçando corroer a base de sua revolução solar. Nesse período, registros mostram que conselheiros tentaram alertá-lo sobre o colapso iminente. Eles mencionavam o povo faminto, os templos desertos, a economia enfraquecida e a crescente desordem nas fronteiras. Mas o faraó, tomado por uma convicção quase absoluta, interpretava esses avisos como falta de fé ou falta de visão espiritual. Para ele, cada obstáculo era uma prova enviada pela própria divindade solar, e desistir seria um pecado contra a revelação que acreditava ter recebido. A cidade sagrada, outrora símbolo de renascimento, começava a ser vista como uma prisão dourada, onde a luz que deveria guiar o Egito, agora ofuscava aqueles que tentavam enxergar a realidade. E assim, ele seguia firme, enquanto os alicerces de sua autoridade começavam a tremer. Com o declínio cada vez mais evidente, certos membros da corte começaram a agir nas sombras. Não eram apenas opositores religiosos, incluíam militares, administradores e nobres, que temiam que o Egito ruísse por completo. Nas noites silenciosas, planos eram traçados para limitar o poder do faraó, e rumores indicam que até alianças secretas foram formadas entre facções que antes jamais compartilhariam interesses. A nova religião tinha se tornado uma ferida aberta na política do Egito, e muitos acreditavam que, para curá-la, seria preciso remover a causa, menos o próprio faraó. Ainda assim, mesmo diante de tamanha resistência, ele seguia adiante, dedicando-se diariamente à adoração da luz divina, como se a resposta para seus problemas estivesse escrita nos raios que iluminavam seu templo aberto. Foi nesse contexto instável que os eventos começaram a tomar um rumo irreversível. Os sacerdotes, antes despojados de poder, passaram a conspirar com ainda mais intensidade, alimentando uma rede subterrânea de influência que lentamente recuperava força.
Eles sabiam que não poderiam derrotar o faraó em sua cidade solar, então buscaram fragilizar sua imagem diante dos poucos aliados que lhe restavam. Sussurros sobre sua sanidade se espalharam, histórias de extravagâncias religiosas foram amplificadas, e a corte passou a enxergar seu líder não como um visionário, mas como um tirano espiritual. O Egito se encontrava dividido entre luz e trevas, mas pela primeira vez, a luz parecia mais próxima de se apagar do que de iluminar. Enquanto isso, o faraó continuava a registrar sua fé nas paredes, nos templos e nas colunas de sua cidade idealizada. Cada símbolo era um lembrete do mundo que ele sonhava deixar como legado. Um reino em que a iluminação espiritual suplantaria a corrupção e a sombra dos templos antigos. Mas, ironicamente, esses mesmos símbolos se tornariam evidências usadas contra ele no futuro, marcando-o como um herege aos olhos das gerações seguintes. A história nunca foi gentil com aqueles que tentaram reescrever suas linhas, e o faraó estava prestes a aprender isso da forma mais dolorosa possível. Em meio ao brilho incessante da cidade solar, ele não percebia que a escuridão se aproximava silenciosamente, pronta para consumi-lo por completo. Conforme o tempo avançava, sinais claros de um colapso iminente começaram a se manifestar, não apenas na política, mas também no próprio cotidiano da cidade solar. Arqueólogos encontraram vestígios de construções interrompidas, como se obras grandiosas tivessem sido abandonadas repentinamente, revelando um ponto de ruptura invisível que atravessou a população. Oficiais relatavam dificuldades crescentes em manter rotas comerciais. Artesãos reclamavam da falta de recursos e estrangeiros, antes fascinados pela nova capital Passerran e Viela, como um experimento instável. O faraó, contudo, interpretava esses problemas como provações enviadas pela divindade solar para testar sua devoção. Em vez de recuar, intensificou ainda mais seus rituais, acreditando que apenas uma entrega absoluta à luz poderia restaurar a harmonia perdida. Mas essa espiritualidade radical, ao invés de unir, dividia ainda mais. Nobres que haviam seguido o faraó nos primeiros anos começaram a questionar suas escolhas, percebendo que sua fé não era apenas fervorosa, mas inabalável a ponto de ser imune às necessidades práticas do império. O Egito sempre havia prosperado graças ao equilíbrio entre poder real e tradição religiosa, e agora esse equilíbrio estava despedaçado. Assim, lentamente, antigos aliados se distanciavam, receosos de serem arrastados para o abismo político que se abria diante do trono. O disco solar continuava brilhando sobre a cidade, mas o brilho parecia cada vez mais frio, incapaz de aquecer a crescente sensação de abandono que tomava conta da população e da própria elite governante. Enquanto isso, do lado de fora da cidade sagrada, o mundo continuava girando com suas ameaças reais. Povos estrangeiros testavam as defesas do Egito, sabendo que a instabilidade interna tornava o império vulnerável. Documentos fragmentados mencionam expedições militares atrasadas, fronteiras desprotegidas e missões diplomáticas enfraquecidas pela prioridade exclusiva dada à nova religião. O faraó acreditava que a luz divina protegeria o Egito, mas soldados nas fronteiras viam o contrário, um reino enfraquecido pela obsessão espiritual de seu governante. As tensões externas e internas começavam a convergir, criando uma tempestade perfeita que ameaçava engolir não apenas o faraó, mas toda a revolução solar que ele havia erguido com convicção inabalável. Dentro do palácio, murais mostram momentos de quietude quase desconfortável, revelando um ambiente em que vozes antes vibrantes agora ecoavam com cautela. Conselheiros escolhiam cada palavra cuidadosamente, temendo que qualquer questionamento fosse interpretado como rebeldia. Essa atmosfera tensa se refletia até mesmo nas famílias aristocráticas, que dividiam opiniões entre apoiar o governante ou abandonar completamente sua visão. É nesse período que surgem relatos de deserções silenciosas, em que nobres simplesmente deixavam a cidade solar, sob pretextos variados, e retornavam às regiões tradicionais do Egito. O palácio, outrora um centro pulsante de fé e esperança, transformava-se em um núcleo isolado, cercado por desertos geográficos e políticos, sem perceber que seu brilho começava a desaparecer. E então, como uma chama que perde força mesmo, enquanto se esforça para brilhar, o faraó começou a enfrentar problemas cada vez mais profundos dentro de sua própria administração. Documentos fragmentados apontam para crises sucessivas, dificuldades para coletar tributos, conflitos entre oficiais, falhas logísticas e uma gradual perda de autoridade militar. O Egito, dividido entre o passado que se recusava a morrer
e o futuro visionário que o faraó tentava impor parecia se estilhaçar em pequenos fragmentos. Ele, no entanto, permanecia firme, acreditando que a luz sempre prevaleceria sobre a sombra. Mas ignorar a sombra não a elimina. Ao contrário, permite que ela cresça silenciosamente até se tornar impossível de conter. E foi exatamente isso que começou a acontecer, lentamente, mas de forma inevitável. Com a cidade solar cada vez mais enfraquecida, os inimigos do faraó perceberam que o momento de agir havia finalmente chegado. Entre sacerdotes humilhados, generais inquietos e nobres descontentes, formou-se um consenso silencioso de que a sobrevivência do Egito dependia do fim daquela revolução religiosa. Reuniões clandestinas começaram a ocorrer nas sombras das antigas capitais, onde figuras influentes discutiam estratégias para restaurar o equilíbrio perdido. Em muitos desses encontros, o nome do faraó não era mencionado com ódio, mas com a frieza reservada aos erros que precisam ser corrigidos. Era como se ele tivesse se tornado um símbolo de desequilíbrio, um ponto fora do eixo que precisava ser apagado, não por vingança, mas pela própria preservação da ordem milenar do reino. Enquanto isso, o faraó continuava imerso em sua fé, sem perceber a gravidade da tempestade que se formava ao seu redor. Ele ainda caminhava pelos pátios ensolarados de seu templo aberto, realizando rituais com a mesma devoção que demonstrara no auge de sua revolução. Seus seguidores mais próximos tentavam manter a aparência de normalidade, mas até mesmo entre eles emergiam sinais de dúvida. Alguns se perguntavam se o líder que veneravam ainda tinha controle sobre o reino, enquanto outros temiam que a obsessão espiritual pudesse arrastar todos para a ruína. Mas o faraó não demonstrava hesitação. Para ele, a luz continuava sendo o guia absoluto, um caminho que deveria ser seguido, mesmo que o mundo inteiro mergulhasse na escuridão. O inevitável começou a se delinear quando os primeiros desertores entre os guardas foram registrados. Esses homens, encarregados de proteger a nova capital, começaram a abandonar seus postos silenciosamente durante a noite. Muitos retornaram a Tebas, levando consigo relatos de um faraó isolado, desconectado e mergulhado em rituais intermináveis. A notícia se espalhou rapidamente, alimentando ainda mais a convicção dos conspiradores de que o Egito estava sem liderança efetiva. A cada soldado que partia a cidade solar se tornava mais vulnerável, enquanto Tebas recuperava sua força tradicional. Era como se o país estivesse inclinando-se de volta ao passado, e o faraó, preso à sua visão divina, não percebesse que seu reino já havia começado a lhe escapar pelos dedos. Nos registros arqueológicos, há indícios de que alguns dos antigos templos antes abandonados voltaram a funcionar discretamente durante esse período. Sacerdotes retornavam às suas práticas tradicionais, reacendendo rituais antigos, como forma de reafirmar a identidade espiritual do Egito. Era um movimento sutil, mas poderoso, pois simbolizava a resistência viva contra a nova religião. Para muitos, esses templos representavam estabilidade, continuidade e ordem, menos tudo o que parecia faltar ao governo da cidade solar. Assim, o renascimento dessas práticas começou a atrair novamente a população, criando um rastro de devoção que se estendia como uma corrente silenciosa rumo ao restabelecimento do antigo Egito. Enquanto isso, a luz que o faraó tanto venerava parecia perder força diante da resistência cultural que renascia com intensidade crescente. A situação atingiu um ponto crítico quando registros mencionam problemas graves de abastecimento na nova capital. As caravanas que levavam alimentos e recursos começaram a ser interceptadas, ou simplesmente se recusavam a viajar até a cidade solar, temendo ataques ou punições de antigos templos que já recuperavam influência. A população local passou a enfrentar escassez, e murmúrios de revolta começaram a circular entre artesãos, comerciantes e trabalhadores. A grandiosidade arquitetônica da cidade, que antes transmitia imposição e esplendor, agora parecia um lembrete cruel da desconexão entre ideal e realidade. A fome, sempre um catalisador de mudanças, passou a corroer a base da sociedade que o faraó havia tentado moldar. E assim, lentamente, o próprio povo começou a se voltar contra ele, não por ódio, mas por desespero. Com um povo inquieto e os recursos diminuindo, surgiram relatos de que alguns oficiais começaram a questionar publicamente a capacidade do faraó de liderar o Egito. Esses questionamentos, antes apenas sussurrados em corredores silenciosos, agora ecoavam em reuniões administrativas, onde até mesmo aliados de longa data demonstravam hesitação. A cidade solar, que deveria representar um renascimento espiritual, estava rapidamente se tornando um símbolo de isolamento e fragilidade. O faraó, cada vez mais recluso, dedicava horas aos rituais sob o céu aberto, como se buscasse respostas na luz que sempre venerara. Mas a luz
tão constante e majestosa mostrava-se indiferente ao caos que se aproximava, o contraste entre sua fé absoluta e a deterioração visível ao redor revelava um abismo crescente entre ideal e realidade, um abismo que logo engoliria tudo. Nesse momento delicado, alguns dos conselheiros mais influentes decidiram se afastar completamente do faraó, buscando proteção política ao retornar para as antigas capitais. A deserção desses membros de alta posição era mais do que um sinal de fraqueza. Era uma declaração silenciosa de que o reinado estava perdendo sua legitimidade. Cada partida enfraquecia ainda mais a estrutura de poder da cidade solar, que já cambaleava sob o peso de suas próprias ambições espirituais. E mesmo assim, o faraó não recuava. Para ele, a cidade era mais do que pedra e areia. Era a materialização da verdade divina que acreditava ter sido revelada. Por isso, ele ignorava os alertas, acreditando que a luz triunfaria sobre a desordem. Mas o Egito, um império construído sobre harmonia política e religiosa, não podia sobreviver apenas de fé. Com as deserções crescendo, começaram a surgir rumores sobre movimentos militares sendo organizados fora da cidade solar. Embora nenhum documento mencione diretamente um ataque planejado, fragmentos de relatos indicam que certas guarnições passaram a se reagrupar nas regiões tradicionais do poder, como se aguardassem uma ordem que nunca foi enviada oficialmente. Os sacerdotes, agora fortalecidos, continuavam a tecer sua influência por meio de promessas, bênçãos e alianças que se expandiam rapidamente. O Egito parecia dividido em dois mundos paralelos: o da cidade solar, iluminado pelas convicções do faraó, e o das antigas capitais, alimentado pela força da tradição. Essa divisão se tornava mais profunda a cada dia, como se duas eras colidissem sem possibilidade de reconciliação. E no centro desse choque, o faraó permanecia firme. Embora cada vez mais só, a tensão atingiu níveis insustentáveis quando documentos apontam para disputas internas entre os próprios seguidores do faraó. Alguns acreditavam que era necessário flexibilizar a nova religião para recuperar o apoio do povo, enquanto outros defendiam que qualquer concessão seria uma traição à revelação solar. Essas divergências fragmentaram ainda mais a base de apoio da cidade, criando pequenas facções que competiam silenciosamente entre si. O faraó, envolto em sua fé, parecia ignorar essas brigas internas, acreditando que o disco solar guiaria todos para o caminho certo. Mas essa confiança cega apenas acelerava o caos. A cidade, tão cuidadosamente planejada para ser o centro de uma nova era, tornava-se um campo minado de conflitos invisíveis, prestes a explodir em crise aberta. Foi nesse ambiente saturado de tensão que surgiram relatos de que mensagens hostis começaram a circular entre os habitantes. Alguns moradores, desesperados pela falta de alimentos, passaram a culpar diretamente o faraó, alegando que sua obsessão religiosa havia sacrificado o bem-estar do povo. Artesãos, antes orgulhosos de construir os templos da luz, agora reclamavam da miséria crescente, e comerciantes declaravam que rotas inteiras haviam se tornado inviáveis. A desesperança transformava a população da cidade solar em um caldeirão de frustrações pronto para transbordar. Mesmo assim, o faraó não mudou sua postura. Ele acreditava, com convicção inabalável, que estava guiando o Egito por um caminho divino e que qualquer sofrimento era apenas uma fase antes da revelação final. Mas o tempo mostraria que seus inimigos não estavam dispostos a esperar por milagres. Ao avançarmos pelo enigma do faraó, apagado, a narrativa se aprofunda como se adentrássemos uma câmara selada pelo próprio tempo, onde cada detalhe desperta uma tensão silenciosa, lembrando-nos de que seu nome não foi removido por acidente, mas sim por uma força decidida a arrancar suas raízes da memória coletiva, deixando somente vestígios fragmentados, que agora tentamos recompor. Nos templos sobreviventes ao fogo da história, é possível perceber marcas sutis, quase imperceptíveis, de que algo grandioso já esteve ali. O contorno de um rosto raspado, vazio, onde antes repousava um cartucho real, e a estranha simetria quebrada de murais que claramente perderam uma peça essencial, como se mãos cuidadosas tivessem apagado só o que lhes interessava. A cada novo fragmento revelado, surge a sensação de que estamos observando um quebra-cobeca incompleto, manipulado por escribas que obedeciam ordens rígidas para reescrever o passado, criando um silêncio arquitetado, calculado, como se o faraó em questão representasse uma ameaça tão profunda que sua lembrança precisava ser eliminada, não apenas dos monumentos, mas do próprio imaginário do povo. Ao investigar esses registros mutilados, percebemos que a destruição não foi obra do acaso, mas resultado de uma política sistemática de apagamento, uma vingança histórica talvez, ou uma disputa de poder tão intensa que ecoou por séculos. E enquanto reconstruímos essa trama,
A figura do faraó esquecido começa a emergir, não mais como um fantasma, mas como alguém cujo retorno à história tenta impedir. Mesmo nas camadas mais ocultas dos arquivos arqueológicos, surgem indícios de que sua morte foi cercada por intrigas, alianças, quebradas e suspeitas de conspiração interna, sugerindo que o apagamento de seu nome pode ter sido tanto uma forma de punição quanto um aviso para futuros governantes, deixando claro que o poder absoluto na verdade nunca foi tão absoluto assim. Reuniões clandestinas começaram a ocorrer nas sombras das antigas capitais, onde figuras influentes discutiam estratégias para restaurar o equilíbrio perdido. E foi nesse ambiente de tensão crescente que uma decisão sombria começou a tomar forma. O Egito precisava recuperar sua identidade, e para isso, o faraó deveria desaparecer da história tanto quanto havia tentado apagar seus antecessores. Enquanto conspirações avançavam silenciosamente, o faraó seguia cego aos movimentos que se desenrolavam contra ele. Completamente dedicado aos rituais do disco solar, passava longos períodos em templos abertos, observando o horizonte como se buscasse respostas em cada raio de luz que tocava a pedra branca da sua cidade. Sua fé, que antes impressionava a corte, agora era vista como obstinação perigosa. O governante que tentara iluminar o Egito começava a parecer, aos olhos dos outros, alguém consumido pela própria luz. Foi nesse clima de fragilidade que um acontecimento inesperado abalou o coração da corte. A morte de figuras importantes ligadas à família real, incluindo uma das pessoas mais próximas ao faraó. Documentos fragmentados sugerem que essas perdas pessoais o atingiram profundamente, ampliando sua reclusão e o afastando ainda mais da política, que já escapava por entre seus dedos. O Egito precisava de liderança prática. Em vez disso, encontrou silêncio e contemplação. As facções opositoras viram nisso a confirmação final de que o império estava à deriva. Generais reclamavam da falta de instruções claras. Súditos exigiam respostas. E até os poucos aliados que ainda restavam começaram a admitir que algo precisava ser feito. A Revolução Solar, outrora grandiosa, agora era vista como um erro monumental que estava custando caro demais. E quanto mais a cidade radiante declinava, mais crescia a determinação de apagar seu criador. Finalmente, em um dos momentos mais dramáticos da história do Egito, o plano foi colocado em marcha. Após a morte do faraó, que até hoje permanece envolta em controvérsias, suspeitas e teorias, seus inimigos agiram com rapidez quase militar. Seu nome foi raspado das paredes, seus templos desativados, sua cidade parcialmente abandonada, e sua nova religião, declarada heresia. Tudo aquilo que ele construiu ao longo de sua vida foi sistematicamente destruído, fragmento por fragmento, pedra por pedra. Era como se a própria história estivesse tentando desfazer sua existência. Por ordem de seus sucessores, seu nome foi removido das listas reais, como se jamais tivesse governado. Estátuas foram derrubadas, monumentos desfigurados e até imagens de sua família foram destruídas. O Egito voltou aos antigos deuses com velocidade brutal, e aqueles que desejavam restaurar o passado se certificaram de que o faraó reformador fosse lembrado apenas como um erro, ou, melhor ainda, não lembrado de forma alguma. Mas a história tem um hábito curioso. Ela sempre encontra um modo de reaparecer. Séculos mais tarde, arqueólogos desenterrariam fragmentos de pedra com inscrições enigmáticas. Descobririam traços de templos solares abandonados, escombros de uma cidade esquecida no deserto e vestígios de um culto radical que havia tentado redesenhar o Egito. Ewa, o faraó apagado da história, ressurgiu das sombras com um nome que ecoa até hoje entre estudiosos: Akhenaton, o homem que ousou desafiar milênios de tradição e pagou o preço máximo. E assim, o enigma não está apenas em por que o apagaram, mas no fato de que, apesar de tudo, ele ainda fala conosco através do tempo. Aqui está uma narrativa final cinematográfica mais 7A, perfeita para fechar seu vídeo no estilo www. Fatos fascinantes, mantendo o tom épico, misterioso e profissional. Narração final, com 7A, estilo cinematográfico. E assim, quando as últimas páginas desse enigma se fecham, resta apenas uma pergunta ecoando pelas ruínas silenciosas do deserto. O que realmente motivou o apagamento desse faraó? Foi medo? Foi vingança? Ou foi apenas o preço pago por quem ousou sonhar grande demais? Hoje, séculos depois, o nome que tentaram destruir continua vivo. Não nos monumentos, mas na curiosidade de quem se recusa a aceitar que a história possa ser moldada pela sombra de interesses ocultos. E se há algo que este mistério nos ensina, é que nenhum poder, por maior que seja, consegue apagar completamente a verdade. Ela sempre retorna, nem que seja nas areias do tempo. Se você chegou até aqui, é porque essa jornada também tocou você. Então, faça parte dessa missão de revelar
O que a história tentou esconder? Inscreva-se no canal para não perder os próximos mistérios. Deixe seu like, isso ajuda demais a manter este trabalho vivo. Comente o que você acha que realmente aconteceu com esse faraó apagado. Compartilhe este vídeo com alguém que ama histórias ocultas do passado. Porque aqui, a história nunca dorme, ela apenas espera ser descoberta.